para aqueles imóveis que estejam eventualmente alugados para igrejas. Cuidado para não confundir. Eu falei de uma isenção. Então isso é uma faculdade, é um benefício fiscal oferecido pelo município. Então o município pode dizer, olha, se o locatário for uma igreja, eu isentarei esse imóvel do pagamento do IPTU. Isso, então, é diferente de imunidade. A imunidade é um benefício outorgado pela própria Constituição Federal, neste caso, ao patrimônio pertencente à igreja. A isenção é um benefício concedido, neste caso, pelos municípios a imóveis eventualmente ocupados por igrejas. Ou seja, não confunda, né? Imunidade é algo previsto pela própria Constituição Federal. Isenção é algo permitido ou outorgado por legislação infraconstitucional. No exemplo perguntado, se o imóvel é meu, eu tenho essa imunidade? Não, a imunidade é da igreja. Portanto, ainda que esse imóvel seja ocupado por uma igreja, esse imóvel não estará imune. Você teria que torcer para que esse imóvel, na verdade, recebesse um benefício concedido pelo próprio município, o que neste caso seria uma isenção. Portanto, eu só quero que vocês, na verdade, tenham cuidado com uma súmula interessante que dispõe exatamente o contrário. É a súmula 724 do STF. A súmula 724 do STF informa, então, que imóveis pertencentes a igrejas, por exemplo, né, alugados a terceiros, esses imóveis, por acaso, estariam sujeitos ou não estariam sujeitos à incidência do IPTU. Mas desde que? Desde que o dinheiro arrecadado com os aluguéis fosse revertido às suas finalidades essenciais. Mas essa súmula 724 envolve, na verdade, imóveis pertencentes a igrejas alugados a terceiros. Diferentemente do que eu tinha disposto, ou do que a pergunta foi feita, quando o imóvel é meu e alugado a uma terceira. Joia? Portanto, aqui completamos as dúvidas referentes aos nossos alunos. Vamos partir para o nosso próximo bloco, esse bloco onde eu analisarei as questões do exame da ordem, o X da questão. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão, onde analisarei então dois testes anteriores de provas da ordem. Vamos para a nossa primeira questão. Caiu na CESP no ano de 2008, foi o segundo exame do ano 2008. A pergunta é: o princípio da progressividade tributária não se aplica a um imposto? Letra A, territorial rural. B, sobre a renda e proventos de qualquer natureza. C, predial e territorial urbano. Ou letra D, sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. A pergunta, portanto, é mais uma, bastante interessante, essa aqui por parte da ordem, onde ela trata da progressividade de alíquotas de alguns impostos. Nós vimos que, por exemplo, no tema de hoje, que o IPTU admite alíquotas progressivas. Não admite? Além do IPTU, mais algum imposto pode receber alíquotas progressivas? Além do IPTU, tem um outro imposto que tem permissão para receber alíquotas progressivas e que, digamos, é muito próximo do IPTU. Neste caso, seria o ITR. É mesmo. O ITR, o Imposto Territorial Rural, também tem permissão para alíquotas ou para serem aplicados, para se valer de alíquotas progressivas. Isso por força da emenda constitucional número 42 do ano de 2003. O que é certo, por outro lado, é que além desses dois impostos, tem um que sempre teve permissão para aplicar ou para se valer de alíquotas progressivas. Que imposto que é esse? Além do IPTU e do ITR, você não pode esquecer de jeito nenhum que, por regra, o imposto de renda também recebe alíquotas progressivas. Portanto, invadindo até um pouquinho, indo além dessa questão, a progressividade a rigor só poderia ser aplicada a impostos pessoais. Impostos pessoais.
Dos 3 exemplos que eu dispus, na verdade, apenas o imposto de renda é um imposto pessoal. Por quê? Porque ele incide sobre a própria pessoa. Isso é certo. Mas em relação ao IPTU e ITR? IPTU e o ITR não são impostos pessoais. Ao contrário, eles são impostos reais. Portanto, é interessante se lembrar que, apesar de IPTU e ITR serem impostos reais, eles recebem autorização para terem alíquotas progressivas. Finalizando, então, imposto de renda é progressivo, IPTU é progressivo, ITR é progressivo. Apenas esses 3 impostos atualmente, de acordo com a atual Constituição Federal, é que tem permissão para receber alíquotas progressivas. Logo, em razão da nossa pergunta, qual seria então o único tributo que não tem permissão para receber alíquotas progressivas? Vamos voltar para a pergunta? Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Então, o princípio da progressividade não se aplica ao imposto. Qual? O princípio da progressividade não se aplica sobre o imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. Portanto, diante dessa questão, a alternativa correta é a letra D de dado. O ITBI não tem permissão para receber alíquotas progressivas. Essa permissão é exclusiva para o IPTU, para o ITR, bem como para o imposto de renda. Vamos partir então para o nosso próximo teste? Esse exame, na verdade, é de 2007, também do metade do ano. Pergunta é: para que determinada área seja considerada urbana, para fins de instituição e cobrança do IPTU, o Código Tributário Nacional determina que o poder público promova e mantenha ali certos melhoramentos, entre os quais figura letra A, figura o transporte público coletivo, o abastecimento de água, C, o serviço de coleta de lixo, ou letra D, serviço de correios e telégrafos. Portanto, na verdade, essa pergunta é no sentido de tentar descobrir se você sabe quais são as características necessárias para que um imóvel seja considerado como localizado em zona urbana. Ora, você lembra muito bem que o IPTU ele só pode ser calculado, ele só pode ser cobrado daqueles imóveis situados em zona urbana. A pergunta poderia muito bem ser, na verdade, o que é zona urbana? Para ser zona urbana, é preciso não só lei municipal que defina a região, mas também que esse imóvel esteja próximo a alguns melhoramentos urbanos. Quem dispõe a respeito desses melhoramentos é o próprio CTN, lá no artigo 32, para ser mais exato, no seu parágrafo 1º. O dispositivo fala sobre vários melhoramentos, entre eles abastecimento de água, meio-fio ou calçamento, rede de iluminação pública, esgotos, rede de esgotos. E, além disso, ele vai falar sobre uma proximidade ou uma distância máxima de uma escola municipal ou um posto de saúde a 3 quilômetros. De todos esses melhoramentos, não é necessário que, para que seja considerado zona urbana, tenham todos eles. Na verdade, bastam apenas 2 desses melhoramentos. Sendo assim, se você não precisa dos 5 melhoramentos, mas apenas 2 desses melhoramentos para ser considerado um imóvel como localizado em zona urbana, vamos voltar aqui para a questão e relembrar o que eu dispus, as alternativas. Então, ele quer saber qual a característica para considerar um imóvel como localizado em zona urbana. É preciso de transporte público coletivo, abastecimento de água, serviço de coleta de lixo ou serviço de correios e telégrafos. Em razão do disposto, a alternativa correta neste caso é a alternativa B de bola, onde fala sobre abastecimento de água. Os demais requisitos são importantes para um determinado município, sem dúvida nenhuma, mas não são qualificações necessárias para que o imóvel seja considerado como localizado em zona urbana. Assim, finalizamos, na verdade, esse terceiro e último bloco e, consequentemente, nosso programa. Mesmo assim, se surgiu ou ainda tem mais alguma dúvida, não esqueça de mandar uns e-mails para a gente.
né, através do endereço provafinal,